galera do Harmonia Teológica, eu me chamo John e se prepare porque cabeças irão explodir hoje. E aí, galera, meu nome é Thiago e eu sou o Batman. Será? Ou Black Noir? Vocês nunca irão. É isso mesmo, galera. Tá começando mais um episódio do Harmonia Teológica. Esse podcast aqui que a gente vai bater um bom papo sobre teologia. E hoje a gente, no ano passado, a gente fez um episódio sobre RPG. A gente curtiu muito essa vibe de conversar sobre algo de cultura, vamos dizer assim, cultura pop, né? E englobar isso com teologia. E hoje a gente vai trazer um episódio sobre depravação total aos olhos de The Boys, né? Essa série maravilhosa aí, que tá explodindo cabeças, né? Não literalmente, mas na série sim. Se você não... uma coisa que eu acho que é legal pontuar, Thiago, antes da gente começar o papo. Se você não assistiu nem a primeira nem a segunda temporada, vai ter spoiler aqui, provavelmente. Então, fica alerta aí, se você não quer spoiler. Se você já quero dizer de cara... Não, já vou mandar um spoilerzão de cara. A mulher do Bruto tá viva. Acabou-se. Caraca, o cara do... O plot da primeira temporada. Mas já é um spoiler. Se você não quer ouvir esse spoiler, pula pra frente. Se o Jonathan quiser, ele bota um pi aí na edição. Não, eu vou deixar pra galera situar aqui e entender que quem não quer spoiler, pula, ou então, infelizmente, né? Mas vai ter spoiler aqui, então dá atento aí. Mas o episódio tá muito bacana, a gente vai falar sobre depravação total aos olhos de The Boys, beleza? Então se você gostou desse episódio, já compartilha com os seus amigos. Compartilha no Instagram e marca a gente, @papo de tocador, que o Harmonia Teológica tá dentro do Papo de Tocador. Então segue a gente lá e compartilha que a gente reposta e marca lá você nos nossos stories. Beleza? Então, isto posto, vamos para o papo de hoje. Thiago, hoje nós vamos falar sobre depravação total aos olhos de The Boys, essa série maravilhosa. E eu queria já começar fazendo uma introdução, falando o que é o The Boys, né? Pra galera que não assiste ou nunca assistiu. E já vou fazer só uma pequena introdução. E, assim, o The Boys, galera, que você não assistiu, é uma série que está disponível na Amazon Prime, é uma série original da Amazon Prime. E se passa, provavelmente eu acho que em Nova York, se eu não me engano. E conta basicamente a história de uma empresa, a Vogue. E é a empresa que comanda super-heróis. São alguns super-heróis e os mais conhecidos são os Seven, né? Seven. E lá você tem alguns super-heróis que eles fazem uma analogia com a Liga da Justiça. Então você tem lá um personagem que representa o Super-Homem, que é o Homelander. Você tem a Mulher Maravilha, que é a Princesa Maeve. Enfim, do Black Noir, que dialoga um pouco com o Batman. Então, você tem lá a representação de alguns heróis. Só que a série vai trazer esses heróis de uma forma mais, como posso dizer, mais política. Porque ela vai mostrar que os heróis, eles, para o mundo todo, eles são pessoas maravilhosas, super-heróis, que têm poderes, salvam todo mundo, combatem um crime, mas por trás tem todo um jogo de egoísmo, tem todo um jogo de ambição e dinheiro, empresa envolvida, política e tudo mais. Então você vai vendo o caráter desses heróis e o caráter do pessoal que roda ali os heróis se na mostra. E os The Boys são um grupo que sofreram alguma coisa relacionada com esses heróis. E tanto que você tem o personagem principal, vamos dizer assim, que é o Hugh, que a namorada dele é morto sem querer por um dos heróis, e ele fica, né, extremamente decepcionado. Eles formam esse grupo lá junto com o Billy Bruto, e eles vão tentar matar os Seven, né, matar os super-heróis. Então, assim, você que tá ouvindo a gente, eu quero deixar logo esse parênteses, você que tá ouvindo a gente e não tem 18 anos, a série é para maior de 18 anos, porque tem muita violência e tem algumas cenas explícitas. Mas o que a gente decidiu falar hoje aqui, já fazendo esse apanhado aí geral, a gente decidiu falar sobre a depressão total segundo The Boys, né? Porque se você assistiu ou se você pretende assistir a série, você vai ver lá que os super-heróis, como eu falei, eles têm todo esse pano por trás, esse background por trás de ambição, de egoísmo. E por mais bom
que os super-heróis possam ser, eles começam a... Você vai ver todo um contexto por trás e você, enfim, você vai ver a depravação ali sendo exposta. Então, por isso que a gente decidiu fazer esse episódio hoje, que eu acho bem legal. Falar um pouco relacionado a uma coisa que está meio corriqueira no cotidiano, né? Mas a gente vê até... Tenta tirar um pouco de teologia disso também, né, Thiago? Sim, sim, cara. Eu acho legal, cara, assim, eu tenho 3 coisas para pontuar sobre a série no contexto geral, né? Falando justamente sobre a questão da depravação total, que são coisas assim que para mim foram muito nítidas quando a gente fala sobre a questão da depravação total. E a série por si, ela acaba calando algumas desculpas de pessoas contra a doutrina da depravação total. Um primeiro ponto assim que eu acho muito vivo, que se mostra ali presente na questão dos heróis, né, quando a série, durante o seu decorrer, ela vai mostrar quem de fato são os heróis, e tem até, em um dos episódios, tem até uma festinha exclusiva só para heróis e tal, lá na primeira temporada, né? E aí mostra os heróis participando de orgias, bebendo, usando drogas. Ao longo da série eles matam pessoas inocentes, tal, e usam de tortura e dos métodos mais cruéis possíveis para fazer cara, mas nessa festa, né, você tem até um herói lá, que ele é meio que líder de uma meio que uma religião, né, dos heróis, e ele aparenta ser um cara santo, imaculado, mas ele tá participando lá da festa e fazendo... Verdade. Lembrei agora disso. Lembrei agora disso. Então, uma das questões que existe no imaginário coletivo da gente, né, é que se a gente tivesse capacidade de ser melhor, de sermos pessoas boas, se a gente fosse imbuído aí de um poder que pudesse, ou melhor, que possibilitasse a gente de fazer mais ações de bondade, a gente faria. Então, é o que no popular a gente escuta a galera falando assim: ah, se eu pudesse fazer alguma coisa, eu faria. Se eu pudesse ajudar, eu ajudaria. E ali na série, você tem o exemplo desse ideal, né? São humanos dotados de superpoderes. Então, na teoria, por eles terem muito poder, eles seriam as pessoas mais possíveis de fazer o bem. Porque eles são mais rápidos, são mais fortes, são mais hábeis, eles têm mais instrumentos, né? O cara tem a visão lá de laser, do mais, o outro ama um golfinho, o outro... Aquele cara é muito ridículo. Aquele cara é ridículo. Enfim, cada um dos heróis tem o seu superpoder. E na teoria eles são esse ideal, né? O ideal de que se a gente pudesse, se a gente tivesse algo que nos capacitasse de uma forma extraordinária, a gente faria mais ações de bondade do que rotineiramente a gente faz. E aí a série vai mostrar que não. O homem não seria melhor se ele tivesse mais poder. Pelo contrário, o fato de ele ter mais poder só aguça, só potencializa a depravação do seu coração. Porque ao invés desse poder ser convertido em mais ações de bondade, o que a série nos mostra é que esse poder, na verdade, na real, ele se transforma ou ele é convertido em mais egoísmo, em mais crueldade, em mais violência, em mais engano,
em mais perversão, em mais Isso injustiça, mesmo. É em tanto mais que impiedade. eu sempre que eu for falar alguma coisa da série, eu vou E- falar aqui, alerta de spoiler. Então, alerta de spoiler. É tanto que é, você vê isso Pois no é. próprio Homelander, mano. Que ele é o mais poderoso dentre os Seven, Sim, né? Ele é o super-homem, indestrutível e tudo. Só que o cara é o pior de todos, mano. O cara uhum, o cara é o mais cruel, o mais sádico e o é, mais perverso de todos. Tem até a cena clássica do avião, né? Que ele deixa. pois é. É muito Ah, forte, cara, mano. aquela cena é pesada, é pesada. I know that some of you are a little upset by that video online of me stopping the terrorists. And I just want you to know that I understand. Eu queria antes, cara, só embasar assim biblicamente a doutrina da depravação total Sim, sim. é o texto mais claro que tem, para mim é um dos livros mais completos sobre o conjunto de doutrinas da fé cristã, que é o livro de Romanos, né, a carta de Paulo aos Romanos, ali no capítulo 3, a partir do versículo 10. São poucos versículos, dá para ler tranquilo. Lá do 10 ele diz assim, ó, como está escrito, Paulo escrevendo, não há um justo, nenhum sequer. Isso daqui é uma citação do Salmo 53. Aí ele continua no versículo 11. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas falam enganosamente, e tem veneno de víboras debaixo dos seus lábios. A sua boca está cheia de maldição e amargura, e os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos existe destruição e miséria, e eles não conhecem o caminho da paz. Aí ele termina essa narrativa trágica, né, sobre a humanidade no versículo 18, dizendo assim: não há temor de Deus de seus olhos. Então, o que Paulo narra aqui é o estado natural da humanidade. O estado natural da humanidade, ele é isso. Não há nenhum resquício de bondade no homem que possa, por si mesmo, o conduzir a Deus. Quando a gente Uhum. fala isso, a gente não está dizendo que mesmo o homem sendo mau, ele não possa fazer ações de bondade, mas que mesmo as ações de bondade que são feitas pelo homem, elas provêm de um lampejo da bondade de Deus, daquele brilho, fragmento da graça de Deus, da bondade de Deus expresso na humanidade. Também não significa dizer que, porque todo homem é depravado, ele vai praticar o máximo de depravação que o coração humano pode praticar. Não. A gente conhece, entre aspas, aí, pessoas de bem. O que são pessoas de bem que a gente considera? Né? Não gosto nem desse, mas que a gente considera. É o cara que não rouba, o cara que não mata, o cara que respeita os outros, que é gentil, tal, 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 tal. Esse cara, ele não está no ápice da depravação que um homem pode chegar, mas ele é depravado. Mesmo que não seja expressamente nas suas ações, mas ele é nas intenções do seu coração, mesmo que ele não diga o que ele gostaria de dizer diante de uma afronta, veio na mente, veio no coração, preencheu a alma dele. E o fato de existir isso, de acontecer, esse movimentar de intenções na direção de um ato mau, só, ah, só evidencia a depravação do coração humano. Então, todo homem é depravado, e é isso que a Escritura vai dizer no versículo, em Romanos 3, do 10 até o 18. Não existe nenhum resquício de bondade no coração humano que provenha de si e aponte para Deus. Uhum. Então, existe um dos mitos que a galera fala sobre a depravação humana, é que é justamente o que eu acabei de falar, né? Se existisse em nós mais poder para fazer o bem, a gente faria. E eu acho legal o fato da série tratar e desmistificar isso. Né? Ela coloca os super-heróis da forma mais humana possível.
Sim, sim, é Eles verdade. mentem, eles matam, eles torturam. É um negócio incrível. Incrível E mesmo tipo assim. assim, e eles fazem tudo isso, né, nem pelo bem maior, vamos dizer assim, tipo, salvar, Não, não é. combater o crime. Não, é por egoísmo, às vezes, É pela livre tipo, bondade, mano. Ou pela livre isso, vontade. isso. É só porque eles querem muitas vezes. Ou então pra ganhar Né? alguma coisa de droga, pra esconder alguma coisa. Um alerta de spoiler aí, naquela ocasião que tá o Homelander e a Rainha May em um prédio e ele arranca o coração de um cara. Mano. Isso, Ele pede para ela forjar que o cara atirou nele e ele explode o coração do cara, isso, né? isso. E aí é só porque ele quer. Não tinha necessidade dele fazer aquilo, ele não precisava agir daquela forma, mas pelo fato de ele poder agir assim, ele fez. Uhum. E isso daí, cara, é muito interessante porque esse ponto ele também toca no fato de uma doutrina bíblica que é quando Deus tira os freios do homem. Então, a gente acabou de falar que nem todo homem é tão depravado quanto a humanidade, quanto ele pode se tornar, né? Sim. E isso acontece porque Deus, em sua infinita misericórdia, ele põe freios morais. Ou seja, ele usa o contexto familiar, que depositou alguns valores no coração do homem, desse indivíduo, que meio que limita ele de cometer certas atrocidades, certos males. Então Deus, em sua infinita misericórdia, ele não permite que todos os homens sejam tão maus quanto eles possam se tornar. Mas o que a gente vê ali expresso lá nos Heróis do The Boys é assim, eles traduziram ali como seria o homem com poder e sem os freios da misericórdia de Deus. Ou seja, é o homem todo-poderoso, né? É o homem no centro, a humanidade no centro, esse ideal do humanismo, né? Que o homem significa todas as coisas. Nele é o detentor de todo poder. Esse ideal aí era mais da Idade Moderna, lá na Iluminismo, Renascença, tinha esse ideal de que o homem dotado do poder da tecnologia iria conseguir construir um universo melhor. Uhum. E aí, o The Boys ele lança por terra esse ideal moderno do humanismo moderno, porque ele mostra o homem com poder, ou seja, com possibilidades e sem freios, tendo Sim. diante de si toda a capacidade. E aí o que ele faz? Mal, voluntariamente. Então, a série ela já desmistifica essa ideia, né? Cara, tem até, pra reforçar bem o que tu tá dizendo, quem assistiu vai lembrar, quem não assistiu, outro alerta de spoiler aí. Acho que, se eu não me engano, é no primeiro episódio já, ou é no segundo, Hum, que a Starlight, ela entra pro Seven, né? uhum, E tem toda aquela, enfim, ela tá lá e tudo mais. E ela vai onde eles fazem a reunião e ela tá junto com o The Deep, né? Que é meio que uhum. esqueci o nome agora. O Aquaman lá, né? Aquaman, é. E aí ela pega e começa a conversar com ele. Cara, aquela cena é um absurdo, mano. Ela começa a Ela, conversar com ele e ela fala assim, ele pega e fala, eu aposto que você tinha um pôster do Homelander no seu quarto, porque ele é muito famosão e tudo mais. Ela, não, pra falar a verdade, eu tinha meio que uma queda por você. Aí ele leva isso pra uma coisa e ele tira a roupa lá e tenta forçar ela a fazer um. Aí ele diz, e aí até fala assim, né, ó, se você não fizer, eu vou contar pro Homelander e o Homelander vai tirar você do Seven. Aí, mano, é um absurdo, cara, porque você vê isso. O homem pois é. sendo mal, sem freios, para fazer simplesmente o que ele quer. E a série mostra muito isso. O cara é um super-herói, mas mesmo assim ele usa desse poder, dessa influência que ele tem, sob o Pro prazer, né? mal. I know that some of you are a little upset by that video online of me stopping the terrorists. And I just want you to know that I understand. O outro ponto, cara, que eu
acho legal também é a questão do grupo do que é o dá o nome à série, né? Que é são os The Boys, que é o Bruto, o Uhum. Leitinho, o Francês e o como é o nome do outro cara? É O que o perde a namorada? Huey. É. Um outro ponto que o grupo deles mostra, cara, sobre a depravação total é quando o homem deseja fazer por si mesmo o bem. Porque eles pretendem ali, eles têm uma pretensão de justiça. Uhum. Eles pretendem a justiça. O bruto quer talvez assim, o maior uma das coisas que mais mova o bruto e que está muito presente nas suas conversas, né? Principalmente com o Huey ali no começo da série, é mostrar para ele que é muito injusto a forma que o mundo funciona, com os super-heróis, como acontece, né, que eles matam as pessoas e eles destroem e fica impune da mesma forma que aconteceu lá com a namorada do Rio e tudo mais. E ele tá dizendo pro cara, ó, isso é injusto, a gente precisa fazer alguma coisa. Tá na hora da gente revidar, tá na hora da gente dar o troco para eles e tudo mais. E aí você vê que o resultado desse anseio pela justiça, na verdade, é mais mal. As consequências, o que esse desejo de justiça produz são coisas tão maléficas quanto as que os Seven fazem. Isso. Eles também matam, roubam, tem. Sim. Então, nem no desejo de acertar, eles acertam. Mesmo tendo a intenção de fazer o bem, o caminho que eles escolhem não é um caminho que produz bondade. Não é um caminho que produz, de fato, o bem livremente. É tanto que dá pra ver isso. Eu não lembro se é na primeira temporada. Eu acho que é na primeira temporada, no finalzinho da primeira temporada, que a Starlight percebe todas as coisas e começa a ajudar eles, né? Os The Boys. E ela compara o Billy Bruto, com o Homelander. Né? Ela fala, Uhum. qual a diferença que vocês dois têm? Não tem nenhuma. Eles estão fazendo Né? mal por mal. Entendeu? Tudo bem que você tá com a motivação de querer justiça, mas qual a diferença que vocês dois têm? Vocês estão falando, vocês estão mentindo, vocês estão fazendo, né? Isso tudo não tem diferença. Tá ligado? Pois é. Bem isso mesmo. A única coisa que diferencia os dois é só a desculpa que eles vão dar para por que eles fazem o que fazem. Uhum. Né? E isso é muito presente também na gente, cara. A gente tenta justificar o nosso coração mal com intenções bondosas. Ah, mas eu fiz isso porque eu queria fazer isso, né? Eu queria fazer. E assim, quando a gente tenta justificar as nossas ações erradas, a intenção que a gente diz ter sempre é boa. E por que que mesmo tendo uma intenção boa, a gente não consegue fazer o bem que a gente pretendeu? Porque o nosso coração é mau. Porque o nosso coração é mau, porque o nosso coração é depravado, porque o nosso coração é pervertido. Porque mesmo, e aí lá em Romanos 7, o apóstolo Paulo, ele usa um modelo de escrita, né, como se ele fosse esse homem diante da lei de Deus, que é o referencial da bondade, e vendo nele mesmo a incapacidade de cumprir o bem, de fazer o bem. Aí ele diz, lá em Romanos 7 ele até diz, né, porque eu sei o que é o certo fazer, mas eu não consigo. Eu tento fazer o bem, mas o bem que eu desejo fazer eu não faço. E o que eu acabo fazendo é o mal que eu não gostaria de fazer. Então esse daí é o dilema da humanidade, mesmo quando ela tem o conhecimento daquilo que é certo.
daquilo que é a coisa boa a ser feita. É tipo Então, a Apple querendo dar desculpa de poluir exatamente. com carbono e não mandar carregador em fone de ouvido. Exatamente. Então, eu acho legal que o grupo dos The Boys, ele também tá longe de ser um grupo de pessoas boazinhas. Não, certeza. Eu não sei nem se a gente poderia considerar eles anti-heróis. Talvez a gente possa considerar, talvez eu diria talvez que eles são um grupo de vilões de outra natureza. Isso. Porque se Porque eles você pegar o também histórico são dos maus. caras, mano, tipo o francês, ele é Pois é, traficante de armas e drogas. contrabandista. Isso mesmo. Mas então o negócio é punk. Então, primeiro a série usando o Seven, ela desmistifica esse ideal de que se o homem tivesse mais capacidade de fazer o bem, ele faria, e a resposta é não. Nem com todo o poder do mundo o homem faria o bem. Só faria males ainda piores. Segundo, lá no grupo dos The Boys, é esse ideal de que as nossas boas intenções justificam as nossas ações de maldade. E não justificam. Se eu tô numa sala com um assassino e eu atiro nele e o mato, não deixou de ter um assassino na sala. Na verdade, agora existem dois. Só que um tá morto. É o que eu sempre gosto de exemplificar, porque as pessoas dizem assim, não, Thiago, mas a gente é bom, eu nunca mataria alguém. E eu gosto sempre de pensar num exemplo assim, Carol. Sempre que alguém fala isso, eu digo assim, imagine você tem um filho e alguém te sequestra um sádico, um cara louco, um sociopata. Ele sequestra você e seu filho e ele te leva para fazer um joguinho lá envolvendo a sociopatia dele. E o jogo é o seguinte, ele coloca você com a arma na mão e tem uma arma apontada para a sua cabeça. E diante de você tem duas pessoas amarradas, encapuzadas. Depois que os capuzes são tirados, tem lá na sua frente seu filho e outra pessoa. E o sociopata te explica o seguinte: ó, só duas pessoas vão sair vivas daqui. Você tem que atirar em uma e a pessoa a quem você decidiu poupar sai viva com você. O outro, inevitavelmente, vai morrer. E é o seguinte, você tem diante de você o seu filho e do outro lado, você tem um cara que estuprou uma menina de 5 anos e degolou ela, depois tocou fogo no corpo. Quem você decide atirar? Em quem você decide matar? Ora, a resposta, a gente não pensaria nem duas vezes para responder. É claro que eu mataria o estuprador, o assassino, o louco, e sairia vivo com meu filho. É um motivo justo, aparente, mas o que na verdade estaria acontecendo ali era que eu estaria matando um assassino e me tornando. Então, mesmo nas nossas melhores intenções, há uma raiz de maldade. A gente sabe disso. Um exemplo menor agora. Quando a gente faz o bem a alguém, no meio da rua mesmo, se você ajudar uma pessoa a carregar um peso e ela não te agradecer, ela só virar as costas e ir embora e continuar seguindo dela, você vai se irritar porque ela não te agradeceu. E por que é que você vai se irritar porque ela não te agradeceu? Não é porque ela quebrou um contrato, porque não tinha nenhum contrato ali. Você se disponibilizou para ajudar ela, enfim.
E ela, depois de ter recebido sua ajuda, virou as costas e saiu, seguiu o caminho dela. Ela não assinou nada dizendo que precisava te agradecer. Não houve nenhum contrato formal, nem por palavra, nem escrito. Mas você se irrita por quê? Porque lá no fundo você gostaria de receber pelo menos um obrigado como recompensa pela sua boa ação. Sim, sim. E se você faz algo de bom pretendendo receber uma recompensa, eu preciso dizer que esse ato não foi bom. Mesmo que ele tenha produzido um bem. Produziu um bem, mas não foi bom. É o slogan do político ladrão: rouba, mas faz. É verdade. Né? É. Mesmo que ele tenha pavimentado uma rua, mas ele fez o mal, cara, ele roubou. É. Então, até nas nossas melhores intenções, há uma raiz de maldade. E a série, ela extrapola isso, né? Mostrando a gente o grupo lá dos The Boys. E aí, se tu não tiver nada para comentar sobre isso, eu já gostaria de partir pro terceiro pontinho. Manda, vai. Só para reforçar o que tu disse, cara, nossa, isso é bem verdade. E eu vou usar um trecho da série para falar isso, um trecho que a gente já citou aqui, que é a do avião, mano. Que aquela cena do avião é muito pesada, porque, e alerta de spoiler aí mais uma vez, porque o Homelander, junto com a Princesa May, vai lá salvar a galera no avião. E ele podia, assim, ele chega lá e mata sem querer ou querendo, não sei, não lembro agora, mas ele mata o piloto, e o avião começa a cair. E aí ele tem que, a Princesa May pega e fala, ó, você pode segurar o avião ou então salvar todo mundo que tá aqui dentro. Porque ele é um super cara, ele pode fazer isso. E aí ele fala assim, não, eu não vou fazer isso porque se essa galera ver o que eu fiz e contar e tudo mais, vai manchar e vai acabar com toda a nossa operação, porque a gente quer entrar pro governo e tudo mais, não sei o que. Ele tenta se justificar, e para justificar a outra coisa, ele vai deixar até que tem a cena mais forte dessa parte, é que uma mãe e uma filha pega e pede pra ser salvo, e a Princesa May fala, pô, pelo menos leva elas. Aí ele, não, eu vou levar. E ele sai, ele fica olhando, mano, ele fica olhando o avião cair na água, assim, e todo mundo morrer. Depois ele vai no enterro da galera fazer um discurso bem bonito. Pois sobre... cara, da mano, forma um mais absurdo, sádica possível, né? Absurdo, mano. Achar aquele cara... I know that some of you are a little upset by that video online of me stopping the terrorists, and I just want you to know that I understand. É horrível, mano, horrível. Pois é. E aí o terceiro ponto que eu acho muito legal, que tá muito nítido ali na série, é que o homem, ele não é só depravado e corrupto, ele também é corruptor. Nós temos dois personagens ali, tanto no grupo dos The Boys, quanto nos Seven, que são pessoas praticamente, aliás, teoricamente ingênuas, que é o Huey e a Starlight, né? É o nome dela? Isso. E a Starlight. E eles dois são inseridos em cada um em um grupo, né? O Huey no The Boys e a Starlight lá no Seven. E à medida que eles são inseridos nesse grupo, eles começam a ser corrompidos em troca da adequação. É verdade. É tanto que o Huey, cara, a primeira vez que ele mata lá aquele cara invisível, né? Translúcido. É o translúcido. Ele fica em choque, mano. Ele fica em choque, assim. Mas depois, quando isso começa a se repetir, quando as ações de maldade por parte dos The Boys começam a trazer um resultado assim, que dá prazer para eles, ele começa a se habituar com a crueldade. É tanto que Percebe isso na série? Sim, é tanto que o Leitinho, né, o outro que faz parte dos The Boys, na cena que eles estão indo pro estádio lá ver a corrida, e tá todo mundo indo lá e tal, até que ele encontra a Starlight lá. Dentro da van, o Leitinho fala assim, o Huey ainda em choque, né? Que ele matou o Seven e tudo mais, ele em choque primeiro,
nossa, primeiro assassinato dele. E aí o Leitinho pega e fala, ó, você pode ir embora, ou você pode ficar. E se você ficar, não foi com essas palavras, mas isso vai meio que virar um normal pra você, vai virar meio que um vício pra você. Uhum. Porque você vai se adequar a isso, a ver gente Pois morta, é. a matar, e isso vai virar normal pra você. E você vai começar a se tornar outra pessoa por causa disso. E aí, cara, justamente esse traço da série mostra muito bem o quão corrupto é o ambiente, o quão corrupto e depravado é o ambiente que a gente vive. Porque todos nós, em maior ou menor escala, a gente é exposto a situações como essa, no trabalho, no colégio, mentir para se safar, outras pessoas nos induzem a mentir, nos induzem a ganhar uma pontinha ali que não estaria no nosso orçamento, mas não, mas ser besta, mas faz isso aqui, tira ainda esse benefício aqui para ti e tal. Outra coisa, eu tenho carro, né? Aí eu tava conversando uma vez com os caras, ele disse assim, mas meu carro deu problema em tal peça, só que na autopeça é muito caro o valor da peça. Aí o cara foi dizer assim, macho, besta é tu, mano, besta é tu. Tem um colega meu que ele mexe aí com o negócio de desmanche de carro, eu compro as peças bem baratinho. Ou seja, tá vendo? Então, a gente vive cercado por um mundo que quer nos induzir à corrupção. É por isso que a Escritura diz: o mundo jaz no maligno, né? O sistema desse mundo é corrupto e também corruptor. Sim, sim. Ele vai querer te corromper, ele vai querer te induzir e aguçar ainda mais a depravação que já existe no nosso coração. Então, Cara, tem até uma cena que acho que tu não viu, porque tu não viu a segunda temporada, né? não, Vou não dar um assisti, spoiler pode aqui, falar. desculpa. Não, tranquilo. Mas na segunda temporada tem um lance lá, a gente citou o Rio e a gente citou a Starlight, né? E a Starlight, ela tem que ir atrás de uma pista, que ela tá ajudando lá os The Boys, ela tem que ir atrás de uma pista e ela lembra de um amigo dela que participava de um grupo lá com ela, quando eles eram pequenos. E esse cara poderia ajudar de alguma forma. E ela, em Uhum. vez de ir atrás do cara de logo, ela segue o cara e vê o cara fazendo umas coisas erradas, filma isso, e depois se encontra com o cara na cafeteria, começa a conversar com o cara, e ela pega e fala assim, ó, eu quero que você me ajude nisso. Aí o cara pega e fala, ó, eu não posso ajudar porque se eu ajudar eu vou ser preso, vou ser morto e tudo mais. Ela falou assim, ó, se você não ajudar eu vou expor isso aqui pra todo mundo. E ele pega, e até é muito forte, porque ele pega e fala assim, pô, achei que você era minha amiga. Eu achei que você gostava de mim. E ela, você achou errado. E, Ô, então você vê isso, cara. A pessoa, ela começa a se corromper, ela começa a entrar no jogo de manipulação, no jogo de mentira, no jogo sim, de corrupto ali pra tentar de alguma forma porque, justificar as pois é, coisas cara. dela. E é prazeroso. É prazeroso para o nosso coração. Nosso coração, ele pende para isso. Então, a série The Boys, cara, ela é quase que didática Sim, para sim. ensinar, para falar sobre a doutrina da depravação total. As E, considerações, cara, tipo assim, tu que não viu a segunda temporada, vê. Tô intimando agora, porque na segunda temporada isso é mais aguçado e outros temas também que a gente poderia até, se a galera gostar que tá ouvindo a gente poderia até trazer em outro episódio na mente. pronto, já fica para talvez uma parte 2 aí, para a gente Quando o Thiago assistir a segunda trabalhar os temporada, temas. Trabalhar os temas da segunda temporada. Prometo que eu vou assistir. porque isso é Não assado sei de uma quando. forma assim, extrema, assim, mano. Mas assim, galera, tipo assim, mano, eu recomendo muito você, quem tá ouvindo a gente, você não viu, mas veja. Tanto pela parte de entretenimento, mas por esse, você que tá ouvindo esse episódio, por esse lado também, você acha que ouvindo isso que a gente falou e olhando depois da série, você vai começar a entender umas coisas bacanas. E é como eu falei É, no começo, só deixando sempre o cuidado de que se você é menor de 18 anos, não assista a série. Que é não muito assisto. pesado. Mas pode deixar suas considerações finais, cara. Pois é, as considerações finais, cara, é que justamente a gente tenha a convicção de tudo isso que a gente comentou sobre a série, sobre a depravação total. De que o nosso coração não é bom, que nós não somos bons, de que nós não somos nem neutros,
né? De que, depende da situação em que foi criado. Não. Pode ser em uma casa de luxo ou pode ser no pior gueto possível, mas o coração do homem ele sempre vai tender para a depravação, né? Seja os crimes de colarinho branco ou os erros de pessoas de classe mais baixa, mas o coração do homem é mau em toda a sua intenção. Saiba que nós não devemos esperar condições melhores que nos ofereçam possibilidades para fazer o bem, porque mesmo que a gente tenha todas as possibilidades, se o Senhor não operar no nosso coração com bondade, não vai fazer o bem. Saiba também que você vive num mundo que pretende te corromper e te levar ao poço mais profundo da depravação do seu coração. Então, acima de tudo, reconheça que só há um ser que é bom, e ele é Deus. E dele provém toda a bondade. E se nós desejamos viver e fazer o bem e promover a bondade, é nele que a gente deve se apoiar e é dele que a gente deve depender. Então, arrependa-se diariamente em suas orações. Arrependa-se dos erros que você tem cometido, que a gente mova o seu coração realmente. Não somente remorso ou tristeza porque o erro te trouxe algo de... mas mesmo quando aquele erro é prazeroso para ti, se arrependa dele, busque a bondade e a misericórdia de Deus. E saiba que se você ainda promove algum bem para as pessoas que estão à sua volta, ou ainda há algum resquício de bondade no seu coração, saiba que isso é unicamente pela misericórdia e a bondade de Deus. Se não fosse a graça de Deus, a misericórdia de Deus, nós certamente seríamos tão maus quanto os Seven ou os The Boys, e o mundo seria potencialmente mais caótico do que é. Com certeza, Dependemos, que a gente possa depender, buscar nele que é a fonte de toda bondade. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Espero que vocês tenham entendido o que a gente quer trazer aqui, né? Se você gostou desse episódio, vai lá no nosso Instagram, @papostocador, e manda uma mensagem pra gente. Fala, eu gostei, vim pelo episódio e tal. E se quiser que a gente faça outra parte, porque tem muita coisa para se explorar em The Boys, em outras coisas também. Lá no Instagram, só abrindo um parênteses bem rápido, lá você pode sugerir temas também. Então você pode falar com a gente, sugerir os temas que a gente tenta trazer aqui da melhor forma possível. Beleza? Compartilha esse episódio com os teus amigos, compartilha com o grupo da igreja, porque isso nos ajuda Chama bastante. mais gente para seguir, né? Isso, chama mais gente, vai indicando a galera. Ó, escuta isso aí. Um amigo teu que tu sabe que assistiu The Boys, manda pra ele. Fala, ó, escuta aí, segue a galera lá. Isso vai nos ajudar bastante, de verdade. A gente vai agradecer muito, viu? Que Deus abençoe muito sua vida. Até o próximo episódio. Valeu! Valeu!